Paz do Senhor para a igreja, amém? Pode se sentar, por favor. Igreja, eu estou muito feliz porque a igreja é lugar de gente. Trago uma mensagem simples da parte de Deus, porque o evangelho é graças a Deus. Muito bom lembrar da infância, né? Boneco do He-Man, Ultraman, Spectroman, Jiraya, Bala Sete Belo, Drops do Zorro, né? Menos a Bala Soft. A Bala Soft era um demônio em forma de bala. Quem lembra da Bala Soft? A gente quase morria. Tinha um buraco na bala, aí você engolia, ficava um travessão, uma faca aqui do Jason, enfim. Graças a Deus que essa bala maldita acabou. Hoje em dia as crianças vivem bem. Eu ia na loja brasileira e comprava bala de caramelo quadradinha. Meu Deus do céu. Ai, o boneco do Comandos em Ações, quem tinha, eu nunca tinha, porque eu tinha que comer, ele só no Periti, mas quem tinha era rico. Atari, Jesus, era só você soprava o cartucho. Meu filho tem um play lá que aperta o botão. Miguel, cadê o cartucho? Não tem cartucho. Não sabia que Jesus. Mas é muito bom, né? Bom que a nossa igreja não espera as crianças crescerem para fazer a obra de Deus. Já começa a fazer agora, que é o plano do reino do Senhor. Todos quantos têm a capacidade, estando em Cristo, de fazer a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Salmo de número 150, Antigo Testamento, Salmo de número 150. A gente não fala capítulo, porque os salmos são poesias ou músicas, dependendo do ponto de vista. Então, a Bíblia possui 150 salmos. Esse é o último salmo. E parabéns pelo departamento infantil, pela Conferência Kids, que escolheu este versículo, versículo 6, que é o versículo-chave, o versículo central do livro dos Salmos. Amém, igreja? Então, por isso que a gente chama de verso, Salmo número 150, verso 6 ou versículo 6, nunca capítulo, a gente não precisa brigar. Salmo de número 150, o autor é desconhecido. Alguns vão dizer que foi Davi. Deus me livre de fofoca, igreja. Eu acho que foi Davi, mas o gosto é do freguês. Salmo de número 150, eu vou ler todos os 6 capítulos, os 6 versículos. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Esse é o versículo que a gente vai trabalhar. O tema desse sermão é tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. Amém, igreja? Eu acabei de falar que o autor é desconhecido. Eu acho que é Davi, mas tudo bem. O livro de Salmos foi escrito aproximadamente 1440 anos antes de Jesus Cristo. Davi é o maior compositor, com 73 salmos. Depois o Asaf com 12. Moisés escreveu alguns, Salomão e outros anônimos. O interessante é que a gente está no último salmo, mas se você for dar uma resinha aí, o Salmo 146, o Salmo 147, o 148, o 149, o 150, portanto, os últimos 5 salmos, eles começam com louvai ao Senhor e terminam com louvai ao Senhor. Então a ideia de fechar dos autores, de fechar, concluir o livro de Salmos, que é um livro poético, de adoração e louvor a Deus, é exatamente isso. Todo o ciclo da tua vida, toda a trajetória de uma igreja ou do cristão, ela tem que iniciar louvando e agradecendo a Deus e terminar louvando e agradecendo a Deus. Amém, igreja? Então depois
você em casa dar uma olhada, essa beleza literária. A partir do 146 até o último, inicia e começa com louvai ao Senhor. O Salmo 150, ele também é o último salmo, evidentemente, mas ele traça um paralelo com o Salmo de número 1. O Salmo de número 1 também tem 6 versículos, e o Salmo último de número 150 também tem 6 versículos, porque a Bíblia é linda, igreja. A Escritura Sagrada, ela é perfeita, ela é inerrante, ela é suficiente. Algumas pessoas falam, mas pastor Luciano, a Bíblia é difícil de entender. Permita-me discordar, para mim difícil de entender é a lei da gravidade, B ao quadrado menos 4AC, a lei da relatividade, sermão de matemática, física e química. Mas a Bíblia é muito simples de entender, porque o autor e consumador dela, ele te explica. Amém? Então a beleza é um livro de poesia, um livro de adoração, de quebrantamento, de louvor, de engrandecimento a Deus, de exaltação, de gratidão, como as crianças cantaram e falaram, do início ao fim, louvai ao Senhor. E essa expressão, louvai ao Senhor, no hebraico é aleluia. E aleluia é uma palavra internacional. Em todas as culturas, em todos os países, em todos os continentes, em todos os povos, em todas as tribos e nações, se você falar aleluia, as pessoas entenderão que você está dizendo louvai ao Senhor. O Salmo, o livro dos Salmos começa e termina dizendo que o Senhor, Ele merece toda a adoração e Ele veio salvar a todos. Amém, igreja? A gente está sempre falando e repetindo, e isso é bom, que é o perfeito, da boca da criança, dos meninos, sai o perfeito louvor. E isso não é um ditado. Jesus, em Mateus capítulo 21, ele repreende os seus acusadores e ensina aos seus ouvintes, dizendo, vocês não têm lido que da boca dos meninos sai um perfeito louvor? Então, se há um perfeito louvor, muito provavelmente há um louvor defeituoso, há uma adoração capenga, há uma adoração doente. E por que ele cita? Ele formata o exemplo da criança, porque criança é tudo que a gente viu hoje à noite aqui. Criança é pura, criança é livre, criança é engraçada, criança não tem mágoa, criança perdoa, criança não tem máscara social, criança não é racista, não é preconceituosa, criança não é antipática, criança não é falsa religiosa, é criança. Jesus, ele não pega o exemplo dos profetas, ele não pega o exemplo de Moisés ou de Abraão, ele pega o exemplo de criança. E a gente estar no Evangelho, viver o Evangelho, é estar o tempo todo revisitando a nossa infância. A gente precisa viver isso. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser adulto infantilizado, adultos imaturos. Pelo contrário, mas lembrar dessa infância, porque Jesus é o nosso Pai. Se Ele é o nosso Pai, nós somos filhos, somos irmãos. A gente precisa jamais esquecer dessa fase da vida humana, material, biológica. Os psicólogos vão dizer que a primeira infância é do 0 aos 7 anos. Aliás, eu entendo de psicólogo, eu fui no psiquiatra, mas isso é para outra história. O moço falou, ele falou. Isso é normal, mas tem um pequeno problema. Só que eu estava na enfermaria do navio, quando eu olhei para trás, tinha mais 8 assim atrás da porta. Deixa isso para lá. Eu me perdi. Num grande abismo, tropecei. A importância de viver a infância, de depender de Deus, mas é depender 100% de Deus, depender livremente de Deus. Eu costumo dizer lá em casa que ter fé é pular de paraquedas sem o paraquedas. A criança, quando ela olha para o pai e para a mãe, ela vê 100% a providência. A criança, quando olha para o pai e para a mãe, ela não vê dúvida de que o pai e a mãe vai resolver o problema dela, vai proteger, vai prover, vai amar. E é assim que a gente precisa ver. Eu sei que a idade adulta é uma armadilha. A gente paga boleto, declara imposto de renda, a gente vai trabalhar, volta, carteira de trabalho, hora extra, código de trânsito, quebra-mola, buraco na rua, troca de tiro, Avenida Brasil, linha vermelha. Mas é a vida adulta. Mas a gente não pode lembrar do dia especial que Ele nos encontrou e de bode nos fez ovelhas e de bastardos nos fez filhos.
Meninos e meninas na presença de Deus, igreja. E aí o salmista, ele termina o salmo. Não estou terminando a mensagem não, tá? Não estou. Ele diz, ele começa a citar instrumentos musicais, fala. Irmãos, com todo o coração, pense numa pessoa ruim, que não sabe cantar nada, sou eu. Na escola, as crianças tinham flauta doce, eu tinha flauta azeda. A professora, menino, fica com a vassoura ali, só varre, porque não dá para você, não consigo entender. Uma vez eu vi aquilo, eu vi no ensaio, aí o pessoal, sol, eu falei, não, é 8 horas da noite. Não, mas é da letra. Para mim, sol é ler, dó, tá doendo. Eu não consigo entender. Eu tenho dificuldade para entender. Eu sou ruim para cantar, nada. Nem um pandeiro eu não consigo, nem na caixa de fósforo. E o autor, ele começa a citar instrumentos que são tocados pela mão. E depois ele diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Ou seja, na adoração a Deus, existem os irmãos e as irmãs que foram separados para tocar e cantar, e Deus abençoe. Mas se você não tem esse dom como eu, o pastor Luciano não tem, e é bom não ter, porque eu abençoo a Ana Paula me abençoa, a gente se abençoa, o corpo de Cristo cresce assim, um ensina, o outro canta, o outro prega. Mas o salmista está dizendo que com as tuas mãos, você pode tocar um instrumento e adorar a Deus. Mas não só um instrumento, tudo que você tocar, igreja, é uma maneira de adorar ao Senhor. E o fundamento da igreja de Jesus na superfície da face da terra é tocar nas vidas que ainda não o conhecem. Quando você usa os teus dedos, que hoje você é um adulto, mas os teus dedos que foi de um bebê outrora, quando você toca nas vidas, você está louvando a Deus. Na guitarra, no baixo, no violino, na bateria, você também está louvando a Deus. Quando ele fala louvai, é com a tua voz. Os irmãos e as irmãs aqui cantam pra caramba, graças a Deus. Mas tudo aquilo que você fala sobre Deus para com aquele que ainda está perdido é também uma vida de adoração a Deus, igreja. As tuas mãos e a tua voz, seja cantando ou pregando o Evangelho de Jesus, é uma maneira de adorar ao Senhor, amém? A tua boca, pequenina boca, como o profeta Isaías falou, mas eu tenho impuros lábios e lábios impuros, e é exatamente isso, a gente é limitado, fraco, vil, mas é Deus dentro do barro, igreja. A minha mão é uma maneira de adorar tudo aquilo que eu toco e a minha voz. E no último versículo, no último verso, o autor vai dizer, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Eu gostaria de convidar a igreja para dividir esse versículo. Louvai ao Senhor é um imperativo. Tudo quanto tem fôlego são todas as coisas criadas. Me acompanha muito bem. O sol é uma estrela de quinta grandeza, muito pequenina, muito simples. O sol está numa velocidade em quilômetros, que eu não vou falar para vocês que eu sei de matemática, a 8 minutos e 19 segundos de distância da Terra. Se o sol tivesse a 8 minutos e 20, ou a 8 minutos e 17, o planeta seria incinerado ou seria congelado. O sol está louvando a Deus. A distância exata da Lua para com a Terra regula todas as tábuas de maré de todos os oceanos. Se a Lua tivesse um pouco para lá, um pouco para cá, nós teríamos uma seca gigantesca ou um grande maremoto onde que todos morreriam como dilúvio. A Lua louva a Deus. As estrelas que estão a 4,5 bilhões de anos, trilhões, não sei quantos milhões, e elas já se apagaram, mas a luz, quando você enxerga, elas estão louvando a Deus. E no Antigo Testamento Deus fala que Ele conhece cada uma pelo nome. Se você casou e foi para uma lua de mel, você está num cruzeiro rico, poderoso, aquele navio, cheio de comida de crente, rabanada, dobradinha. Porque o crente não vai comer esse negócio aí de rico. A gente quer feijão com arroz. Se você se perder no meio do oceano, no meio da floresta amazônica, quando você olha o cinturão de Órion,
popularmente chamado de as Três Marias, ele está exatamente abaixo da linha do Equador, dizendo para você que você está no sul do planeta. Mas se você estiver acima, você olha para a estrela Polaris, ela vai te ensinar que você está ao norte do planeta, no hemisfério norte. A estrela Polaris e as Três Marias, ou o cinturão de Órion, louvam a Deus. Outro dia eu vi numa propaganda um novo carro japonês com direção elétrica e cruise control, super mega hiper master blaster Power Rangers. O beija-flor, irmã Gardênia e irmão Alex, ele não tem direção elétrica, pastor Emer, nem airbag. Ele voa para frente, para trás, para o lado, para a direita, para a esquerda. Ele faz a polinização, ele tira, leva para abelhas. As abelhas se reúnem, escolhe uma rainha e sai um mel gostoso. Ninguém nunca ensinou para aquelas abelhas. Nem o engenheiro da Volks consegue fazer o movimento de um carro. A Boeing não consegue fazer com que o helicóptero Apache americano se mova como um beija-flor, igreja. Porque o beija-flor também louva a Deus. Mas a parte B do versículo diz: louvai ao Senhor, aleluia. Louvai ao Senhor tudo quanto tem fôlego. Rocha não tem fôlego, estrela não tem fôlego, sol, lua, oceanos não tem fôlego. O ser humano tem fôlego. A gente respira. E quando a gente respira, a gente morre. É óbvio. Que pastor burro. Essa aí é a escola pública. Não esquenta a cabeça. Mas o salmista está dizendo que aquilo que tem fôlego, louvai ao Senhor. Fôlego aqui é espírito. Fôlego aqui é espírito. Os discípulos andavam com Jesus, comeram a multiplicação dos pães, atravessaram um barquinho na tempestade, viram Lázaro receber vida de novo, mas eles não tinham o fôlego. Quando Jesus morre e ressuscita, eles estão com medo, porque eu também teria medo, irmã Jean, porque o Império Romano estava atrás deles. Jesus se faz presente no meio deles, prega para eles, e em João, capítulo 20, do 19 ao 22, Jesus sopra sobre eles o Espírito e diz: receberei o meu dom. É ali que nasce a igreja, é naquele momento que o Pedro, que o João, que o André, que o Bartolomeu recebem o Espírito, o fôlego. Ali eles entendem que Deus é Deus. Eram só companheiros, eram só companhias, eram só assessores, mas quando receberam o Espírito, quando receberam o fôlego do Espírito Santo de Deus, passaram a ser adoradores, e começaram a pregar, e veio Pentecoste, a igreja expande, Europa, Ásia, África, Ashbel Simon Tal, vem para o Brasil, no período do Pedro II ou Pedro I, não sei, joga na bed que tu vai conseguir. Pedro II ou Pedro I, traz a igreja presbiteriana, 1910, Daniel Berg, vem para cá, Belém do Pará, Recife, cria a Assembleia de Deus, e estamos aqui, cheios do mesmo Espírito, cheios do fôlego, cheios do vento, não o vento biológico, igreja, não o abrir e fechar dos pulmões, mas louvai a Deus. Pastor, eu não canto, eu não toco, não tem problema. No reino tem espaço para todo mundo louvar a Deus, com as mãos, com a boca, com a voz, profetizando o Evangelho, pregando, cuidando, libertando, se fazendo ferramenta do dono da obra. Simplesmente, Ele é dono, você é ferramenta. É isso que é. Ele é o Senhor, você é o servo. Nós somos assim. Louvai ao Senhor. Pastor, eu estou afastado. Querido, você está de férias. Minha teoria de pastor maluco: você está numa Lamborghini,
caminhando em ruas belas. Esqueci de Deus, não tem mais nada a ver comigo. Eu pregava, eu cantava, eu ensinava. Agora eu vou viver a minha vida. Um dia o fôlego, o Espírito estava em mim, agora não está mais. Eu estou no mundão e a sua Lamborghini está correndo, está bonito. Você está vendo mares bonitos, uma floresta linda, mas vai chegar uma hora da tua vida que numa curva Ele estará lá. Vai mandar você sair do carro e não vai te algemar, porque você vai se ajoelhar, porque o Espírito soprado na tua vida lá atrás vai te fazer lembrar que você é dele, nasceu para louvá-lo e adorá-lo. Nenhuma ovelha se escapa das minhas mãos. João capítulo 10. Louvai a Deus. E aqui é o imperativo, louvai, independente da circunstância, louvai. Abrir a boca com a tua vida. E não é quando vai acabar o culto. Começamos 19, acaba 21h30 com o meridiano de Greenwich, horário de Brasília. Mas eu não estou falando isso, igreja. Eu estou falando que você é o culto. Eu sou o culto. Você é a igreja. Eu sou a igreja. Você faz parte do reino de Deus. Você tem o Espírito, o sopro, o fôlego. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Adora. Não tem uma matemática, não tem uma receita, não tem uma forma. Eu preciso ser mais dependente, me humilhar mais e parecer como um menino, chorão, carente, à espera do abraço do Pai, da determinação do Rei dos Reis, para levar o Evangelho de Jesus àqueles que não têm o Espírito, o fôlego para adorá-lo. A vida de adoração é essa, igreja. Ser de Deus, dependente dEle, reconhecer que se não fosse Ele, eu ia para o inferno. Deus nos abençoe. Era para ter milkshake aqui, pastor, que é festa de criança. Ontem, quem veio culto jovem ontem? O rapaz pediu Coca-Cola, não abrir e fechar de olhos, chegou a Coca. Ih, pastor, vamos se rebelar. Vamos começar a cobrar a Coca. Meus irmãos, ele falou que tudo que tem fôlego, e se você convidasse